Também uma fala do governador Zema de Minas Gerais, ele fala sobre esse assunto, inclusive com relação à questão do outro tema que também vai ser abordado nessa super semana econômica lá na Câmara, que é a questão especificamente da reforma tributária. Temos aí o governador de Minas Gerais, porque ele está dizendo aqui exatamente o seguinte: um dos pontos da proposta que preocupa os governadores é a criação de um conselho federativo que ficaria responsável por administrar a arrecadação do novo imposto sobre bens e serviços, né? O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, falou sobre o assunto. Acompanhe. Sou e somos, nós, COSUD, favoráveis à reforma tributária, mas não pode ser uma reforma tributária que tire a autonomia dos estados, como essa reforma que está aí. Cada estado precisa ter preservada a sua autonomia. E por que Sul e Sudeste não serão contemplados também com seus fundos de desenvolvimento? Tem pobreza no Sul e no Sudeste? Por que outras regiões serão e nós não seremos contemplados? Então, o que nós queremos é igualdade de tratamento. Não queremos ter um tratamento de segunda como temos recebido. O governador fala de tratamento isonômico e outra, concentrar mais em Brasília, os estados têm autonomia. As pessoas vivem nas cidades, o conjunto de cidades, dependendo da região, chama-se estados. São essas pessoas, é o governador e o prefeito que está próximo das pessoas, o presidente não. Ou seja, mais coisa em Brasília fica muito estranho. Lembra do lema do governo anterior, que deu certo, inclusive? Menos Brasília e mais Brasil? Esse governo parece que é exatamente o contrário, mais Brasília e menos Brasil. Bom, sobre esse assunto eu converso agora com o nosso comentarista, Zé Maria Trindade, está conosco lá em Brasília. Ô Zé, seja bem-vindo, boa tarde a você. A gente está vendo que a Câmara vai passar, muita decisão passa pela Câmara agora, a questão do arcabouço, eu fiz menção agora com o Bruno, se a Câmara vai resistir, porque do ponto de vista da questão fiscal, a Câmara é que está, digamos, sendo a esperança dos brasileiros. O Senado afrouxou e afrouxou bastante. Nesse ponto aí da reforma tributária, há um alinhamento de planetas aqui, viu? A chamada Era de Sagitário. Muito boa tarde, Piotr, boa tarde a todos. Olha, Piotr, a reforma tributária estava esquecida, caindo pelos cantos, diz que o governo já não queria mais tanto assim a reforma tributária e vários setores vieram contra esse projeto que está na Câmara dos Deputados, apresentado pelo MDB. Foi uma conjunção de ideias que acabou nesse projeto, né? Mas aí, de repente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou o projeto debaixo do braço e chamou os líderes. Conseguiu o apoio. E aí veio o governo, forçou o governo a apoiar, que já não estava mais querendo tanto assim, porque entendia que o arcabouço fiscal era essa reforma tributária, uma arrecadação de 140 bilhões de reais e pronto. Mas não, os líderes querem, o presidente da Câmara quer marcar a sua gestão aprovando a reforma tributária e agora o governo quer apoiar também. Qual é a novidade? É o seguinte, colocar o projeto no plenário, e isso Arthur Lira vai fazer, e cada um, segundo me disse o deputado Luiz Carlos Raul, que está lá no plenário exatamente fazendo essa defesa, cada um coloque na mesa qual é a sua reivindicação e qual é o seu problema no projeto de reforma tributária. A gente viu aí na fala do governador que ele quer a reforma tributária, ou seja, todos querem reforma tributária, cada um tem a sua ideia. E essa ideia do projeto é simplificar, né? Simplificar tanto em tecnologia, o pagamento tecnológico para reduzir muito o custo do pagamento de impostos e também unificar. Não há, nesse projeto, setores de serviço, de não sei o quê, todos são contribuintes. E isso unifica o pagamento de impostos. Esta é a tendência. Piotr, nós estamos hoje com um absurdo de 7 trilhões de reais em contenciosos. São contenciosos que foram acumulando, né, e dívidas que ainda não se sabe qual é o destino. 7 trilhões, isto é um orçamento geral da União por um ano, né? 4 trilhões em dívida ativa, quer dizer, chegou um ponto que é preciso votar a reforma tributária. E o grande debate é esse, saber exatamente qual é a reforma tributária. A novidade aí é essa, colocar o projeto na mesa e cada um vai dizer o que pensa e o que quer mudar. Esta é a estratégia de última hora. Piotr, prioridade total aí, viu? Cancelou comissões, sim, CPIs e centrou fogo aí nessa pauta econômica. Lira ajudando o governo.
Precisa saber exatamente como é que a Câmara vai ajudar o Brasil nesse momento, porque o governo não necessariamente, em vários pontos aí, representa o Brasil, os anseios brasileiros em relação a mais segurança jurídica, a menos gasto do governo, a mais responsabilidade fiscal, ou seja, tenha um descompasso entre o que quer o país, boa parte do país, e o que defende o governo. Obrigado, Zé Maria Trindade.